Cadê o caso Lázaro? A partir de agora, trabalho exclusivo do Núcleo Investigativo aqui da Record e do nosso âncora e repórter especial, meu querido amigo, sou fã, André Azeredo, conseguiu um baita de um furo de reportagem. É um baita de um furo de reportagem. O que vocês vão ver agora, pela primeira vez na televisão, é um trabalho de apuração, um trabalho de repórter no campo, ouvindo as pessoas envolvidas e diz respeito, principalmente, tem a foto da família Vidal? A família Vidal. Tá lembrado da família Vidal? Foi a primeira família atacada pelo assassino Lázaro. O Lázaro, vocês sabem que antes dele cometer aqueles crimes todos em 2021, no Centro-Oeste, entre o Distrito Federal e Goiás, o Lázaro já era estuprador, já era procurado por outros crimes. Era extremamente perigoso e fugiu, se evadiu do sistema penitenciário. E a família Vidal foi a primeira a ser atacada nos crimes que o deixaram famoso, não? Sim, exatamente, né? Os crimes principalmente de estupro, né, e homicídio. Cadê a dona Cleonice? A dona Cleonice Vidal, por exemplo, era a matriarca da família, uma senhora muito humilde, muito trabalhadora. Cadê a foto dela? Pode encher a tela, por favor. Ela foi uma das vítimas. A dona Cleonice teria sido estuprada, foi morta pelo Lázaro Barbosa. Só que a família Vidal, com toda a razão, no caso, se fosse da minha família, eu faria o mesmo. Se a polícia, segundo a família, não estaria dando conta de responder a todas as dúvidas, a todos os questionamentos, eu faria o mesmo que a família Vidal determinou. Contrataria uma perícia particular. Tira a tarja, só um instantinho, por favor. Esse é o garotinho, ó. Todos foram mortos na casa. E só a dona Cleonice que foi retirada, estuprada e morta num outro local. Os últimos momentos de vida da família Vidal foram marcados por uma intensa violência por este homem que ficaria conhecido 2 dias depois como o Lázaro do Centro-Oeste. Pois bem, você prevenir, vem para cá por favor, um ataque de um maníaco é impossível praticamente, não é, doutor Gostelli? Não, mas as forças de segurança das secretarias de segurança de todo o país têm essa inteligência e consegue prevenir alguns ataques. Mas é difícil, porque a pessoa está passando pelo local. Você não consegue olhar para a cara dela e dizer, isso daí é um tarado maníaco. Sim, nesse caso não, mas como ele havia já passado pelo sistema prisional e tinha se evadido, tinha condições, né, de prendê-lo. Então, mas calma. De localizá-lo. Primeiro eu estou dizendo que realmente não dá para você olhar para a cara de alguém e dizer, esse aí é pedófilo. Dá para dizer? Não dá, não. Não está escrito, né? Não. Você consegue impedir que uma mulher seja estuprada se o homem está passando? Você consegue, se tiver uma viatura bem na hora. Sim. Né? Mesmo câmera de segurança não adianta, iluminação não adianta, porque se ele quer atacar, ele vai atacar. Sim, nós vimos recentemente. Se você conseguisse ter uma legislação que punisse mais essa gente, né? Bom, apesar que é maníaco, acho que nem com legislação pesada tem jeito, né? Maníaco, infelizmente, é um problema psicótico, né? Que não consegue resolver com uma legislação forte. Mas, neste caso, o André Azeredo vai provar na reportagem que é possível, sim, ter impedido a ação de um estuprador. E aí entra o que você disse. O Lázaro, antes de se tornar o Lázaro Barbosa, conhecido em todo o Brasil pelo seu mau-caratismo, banditismo, ter invadido a casa das pessoas, matado, acabado com a família, feito gente refém, ficou quantos dias foragido? Você lembra? 11 dias? Eu acho que sim, de 11 a 15 dias. 20 dias, caramba. Foi na pandemia, né? Foi na pandemia. O Brasil parou para assistir esse caso. Só que agora, com o trabalho do nosso brilhante André Azeredo, ele descobre que a família Vidal contrata detetive particular, porque a família não ficou satisfeita com as respostas. A família Vidal foi morta e, pelas informações levantadas pela polícia, a família que sobrou não se conformou com as respostas. Acha que tem coisa no passado
que tem que ser trazida à tona, tem que ser levada à tona, tem que ser remexida, e eles têm todo o direito. Além de razão, tem direito, não é isso? Exatamente, eles querem saber o porquê realmente isso aconteceu, né? Querem realmente, de fato, terem as respostas todas postas pela Polícia Civil. Bem, quando alguém foge, ele já era procurado por estupro. Quando alguém foge de um presídio, né? Um absurdo alguém conseguir fugir de um presídio, você tem a digital registrada dessa pessoa? Sim, tem a digital, tem inclusive o banco de DNA também que fica fornecido material genético. Eu consigo, por exemplo, se o policial para um foragido de presídio, ou, aliás, só mandado de prisão não, né? Tem que ser um foragido do presídio que já teve o material coletado. Sim. Eles conseguem reconhecer por meio do quê? Da digital? Da digital, do DNA? Do DNA, a cédula de identidade, né? A carteira de motorista ou a certidão de nascimento ou casamento. Ah, muito bem. Então quer dizer que o Lázaro... Tá me ouvindo, Marcos Leandro? Sim, Bate. O Lázaro cometeu um crime, foi preso por estupro, ficou no presídio, fugiu. Após fugir, ele obviamente passa a ser considerado procurado, um estuprador procurado, mas que naquela altura ainda não era o Lázaro assassino em série. Já tinha cometido crimes gravíssimos, mas não o que deixaria ele famoso. Pois bem, o nosso André Azeredo e a família Vidal, coloca a foto de todos aqui, por favor, do Lázaro e das vítimas da família Vidal. Para entender essa história é preciso voltar no tempo, mas não só até o primeiro crime do Lázaro, 3 dias antes desse crime. Como os policiais do Goiás e do Distrito Federal iriam imaginar que aquele homem, franzino, de franja para frente, caída na testa, seria um homem com potencial de destruição tão grande? 3 dias antes dele matar a família Vidal, Lázaro está numa avenida... Que cidade que foi a abordagem? Foi Distrito Federal, né? É uma cidade satélite, não é isso? Hã? Uma cidade satélite do Distrito Federal. Ele passa e é parado numa blitz. Quando Lázaro é parado numa blitz, ele deve ter pensado na hora, a casa caiu. Por quê? Procurado pela justiça. Procurado pela polícia. Um levantamento, se o policial selecionasse ele para inspeção, iria descobrir, óbvio, que se tratava do Lázaro que fugiu do presídio. Naquela altura ainda, ele não tinha cometido os crimes, correto? Sim, correto. O policial resolveu levá-lo para a delegacia, por falta de documento. Chegando na delegacia, o que a polícia tem que fazer? Fazer a checagem, né? Da identificação civil dele, seja por meio de impressão digital ou o sistema do RG de todo o país. Ah, tá certo, muito bem. E ele foi levado até a delegacia. Faltavam 72 horas para a família ser assassinada. Era a chance, segundo os advogados da família Vidal, da polícia ter impedido um dos maiores massacres do Centro-Oeste brasileiro. Estava nas mãos de um delegado de policiais, segundo a família Vidal, a chance de impedir que este homem matasse toda a família Vidal, fizesse todos aqueles reféns. Ora, se ele era foragido do sistema penitenciário e se foi preso numa blitz e levado à delegacia, bingo! Teu nome? Lázaro Barbosa. Ok. Procurado. Tá preso. Não aconteceu. Polegar. Pá! Como é que se identifica o polegar? Coloca o polegar onde? Como é que eles fazem para cruzar dado, para saber tem a origem da pessoa? A coleta, né, de impressões digitais no sistema das polícias, né? Que aí busca rapidamente a identificação civil do procurado, da pessoa que está lá fornecendo. Perfeito. Imediatamente se sabe se a pessoa está sendo procurada ou não? Tem algumas polícias que têm esse sistema, né, que puxa rapidamente a identificação dele. Então, o que acontece naquela delegacia, que eles estão com o Lázaro Barbosa nas mãos,
Um homem que 72 horas depois já tinha planejado o massacre. E por que ele não fica preso? Tá aí a pergunta. A família Vidal diz que descobriu por que o Lázaro esteve numa delegacia do Distrito Federal, mentiu o próprio nome. Ah, Bate, tá explicado, Bate. Não precisa nem mostrar a reportagem, você já falou. Ele mentiu o nome. Mas peraí. Se ele mente o nome, o sistema tem que mostrar foto, não tem? Tem, precisa, né? Então, como é que ele mente o nome, mostra foto de outro e entendem como ele que não era procurado, porque ele estava mentindo a identidade? Pode ser, eventualmente, que ele tenha, vamos dizer, um registro, né, falso com outro nome. Entendi. Não tinha foto. Não tinha foto o nome que ele passou. Ele sabia de quem ele estava falando. Então, por isso mesmo, ele deu um outro nome, porque ele sabia que ele usava uma identidade falsa. Ele deu um nome falso de Patrick. Mas a polícia, se viu no sistema que não havia foto, segundo a família Vidal, poderia ter colhido o DNA ou a digital dele ali na hora? Sim, exatamente. Poderia ter feito essa coleta e verificado, né, no Banco Nacional de Identificação Civil. O sistema ia apitar, mostrando que aquele homem era procurado, perigoso, estuprador que tinha que ser preso, mas não. Descobriram que ele saiu pela porta da frente da delegacia para matar aquela gente toda 72 horas depois, 3 dias depois. André Azeredo. 18ª Delegacia de Polícia, Braslândia, Distrito Federal. Neste prédio, em 6 de junho de 2021, um dos criminosos mais perigosos do Brasil pode ter ficado frente a frente com policiais e saído pela porta da frente. Estamos falando de Lázaro Barbosa de Souza, um estuprador, ladrão, assassino, fugitivo do sistema penitenciário com ordens de prisão. Será que esse homem, que ficou conhecido em todo o Brasil, poderia ter sido preso antes de cometer assassinatos e fugas cinematográficas? Para quem perdeu 4 pessoas da família brutalmente executadas por Lázaro, essa suspeita é muito perturbadora. Eu não acredito que a minha família inteirinha morreu banalmente, porque se ele tivesse sido preso, ia ter matado? Não ia ter matado, ele não tinha chegado aqui e nem feito a algazarra inteira que aquele monstro fez, as maldades que ele fez, né? Que não foi só aqui. Para o advogado que representa a família, não se trata de uma suspeita, mas de uma certeza. Lázaro Barbosa esteve na mão da Polícia Civil do Distrito Federal 3 dias antes de aterrorizar o Cerrado brasileiro e chocar o país. 100% de certeza. Não há dúvida nenhuma disso. Mas o senhor não tem aqui uma prova, tipo uma imagem ou uma foto? Não, eu não tenho uma prova. Eu tenho vários indícios que demonstram ser aquela pessoa conduzida à delegacia, a pessoa de Lázaro. Indícios robustos, o senhor? Indícios robustos. Depoimentos, quebra de sigilo telefônico, ocorrência da Polícia Militar. Tudo isso demonstra ser a pessoa de Lázaro. A história começa numa estrada, a DF-180 no Distrito Federal. No dia 6 de junho de 2021, a Polícia Militar montou aqui uma blitz para flagrar motoristas embriagados. A rodovia DF-180 cruza o bairro de Incra 8, na cidade satélite de Braslândia. Aqui, um motociclista foi parado na blitz. Ele estava sem documentos. A polícia, então, perguntou o nome dele. A resposta, Patrick Rodrigues de Souza. Foi perguntado também o nome da mãe para cruzar os dados.
Mas os PMs, de acordo com o boletim da própria Polícia Militar, não conseguiram identificar essa pessoa nos 2 sistemas de informações da Secretaria da Segurança. Os militares, então, levaram o motociclista para uma delegacia de polícia. A ação da PM ficou registrada neste documento. Os policiais militares detalharam que o homem se negou a fazer o bafômetro. Foi levado para a 18ª DP. Os policiais civis consultaram o nome fornecido de boca por esse homem e também não acharam. Em seguida, os agentes da Polícia Civil liberaram o indivíduo, segundo a PM, que voltou ao local da blitz para providenciar um novo piloto, mas acabou indo embora. Mas por que esse homem que se apresentou como Patrick Rodrigues de Souza aos policiais seria Lázaro Barbosa, o assassino que chocou o Brasil? A resposta para isso, segundo o advogado da família e um investigador particular contratado, está no inquérito que investiga a morte de 4 pessoas da mesma família 3 dias depois do episódio da blitz. No dia 9 de junho de 2021, Cláudio Vidal, de 48 anos, e os filhos Gustavo, de 21, e Carlos Eduardo, de 15 anos, foram brutalmente mortos a facadas e tiros por Lázaro dentro da casa em que eles moravam, nessa chácara, onde funciona o viveiro da família Vidal, em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Já a mãe dos jovens, Cleonice, foi sequestrada por Lázaro, levada para o mato, estuprada e morta. Foi avassalador. Essa é a única palavra que eu consigo usar no que esse monstro fez. Foi avassalador. Acabou com a minha família. A gente não tem paz. É difícil. Aqui foram encontrados os corpos de Cláudio, o pai, de Carlos Eduardo, Dudu, o filho mais novo, mortos a facadas, e o corpo do Gustavo, o filho mais velho, morto com um tiro. Daqui também saiu Cleonice, sequestrada por Lázaro, com uma faca no pescoço. A casa onde o crime aconteceu não existe mais. E por quê, Priscila? Não tinha mais nenhum tipo de... Não dava para olhar para a casa mais. Você mandou demolir? Sim, eu pedi para que fosse demolida. Minha família não queria mais também olhar para casa. Ficava só lembrança ruim. Era isso que remetia à casa, né? Olhar para essa casa virou um tormento. Demais. Até os escombros dela. Eu não gosto de vir nem aqui na frente. É bem ruim. A investigação do assassinato da família Vidal pediu a quebra do sigilo telefônico dos celulares de Lázaro e da esposa dele, a Ellen. Quem teve contato com o casal foi chamado a depor. Entre essas pessoas, 3 depoimentos ligaram Lázaro à blitz na cidade de Braslândia. O primeiro depoimento é de um motoboy. Ele diz ter recebido uma ligação, dias antes do assassinato da família Vidal, de uma mulher que pedia para que ele buscasse uma moto apreendida numa blitz em Braslândia. O motoboy iria, segundo essa mulher, ajudar um homem chamado Patrick. A Polícia Civil afirma que o telefone que ligou para o motoboy era da mulher de Lázaro. O rapaz recusou o trabalho porque tinha ingerido bebida alcoólica. O segundo depoimento é de uma amiga da mulher do Lázaro. Ela diz aos policiais que visitou o casal um dia antes dos assassinatos e que Lázaro saiu de casa a pé porque teve a moto apreendida em Braslândia no dia anterior. O terceiro depoimento é de um mototaxista que conheceu Lázaro na cadeia em 2004. Esse homem costumava transportar a esposa de Lázaro. Nos dias anteriores ao assassinato da família Vidal, Lázaro ligou para esse mototaxista para agendar uma viagem para Goiás, já que a moto dele tinha sido apreendida em Braslândia. Um documento da 18ª Delegacia de Polícia, anexado ao processo, confirma que a Polícia Militar do Distrito Federal fez uma blitz antes dos assassinatos e apreendeu a motocicleta de um homem chamado Patrick.
Outra evidência de que Lázaro usava esse nome está em um dos celulares que ele portava. Num dos chips está cadastrado o e-mail Patrick Rodrigues. Diante da certeza de que o tal Patrick, que foi para a delegacia, era o Lázaro, a família Vidal entrou com um pedido de indenização contra o governo do Distrito Federal. Nós entramos com uma ação de reparação de dano civil pelo quádruplo homicídio e a Procuradoria do Distrito Federal foi acionada e ela entrou com as contrarrazões. Nessas contrarrazões, ela apresentou um relatório da Polícia Civil e em momento nenhum eles discutem ser ou não Lázaro. Eles apenas afirmam que a responsabilidade seria do Estado de Goiás, porque ele era evadido do Estado de Goiás, mas também ele era evadido do Distrito Federal, né? Além do que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo Distrito Federal. A Polícia Civil do DF teve que dar explicações sobre o que aconteceu no dia 6 de junho de 2021. Era o Lázaro que foi apresentado no 18º Distrito Policial? A polícia não responde essa pergunta. Informa que o nome falado pelo motociclista foi encontrado em um dos sistemas de identificação que não tem foto. Na resposta para a Justiça, a própria Polícia Civil admite que é comum foragidos mentirem quando são abordados, usando dados de pessoas que existem e que naquele dia os agentes não tinham como provar o contrário. Deveriam ter identificado ele, porque ele não portava nenhum documento. E como é que identifica? Levando para o Instituto de Criminalística ou então levando para alguma delegacia que tenha um sensor, um coletor, né, de digital. E tinham duas delegacias próximas ali, que era a 24ª DP e 15ª DP, que tinham esses equipamentos. Ou seja, se eles tivessem feito isso, identificado que não era Patrick, era Lázaro, o que teria acontecido? Ele teria sido preso e essa família estaria viva hoje. A família Vidal, hoje, ela estaria viva. A Polícia Civil admite também que a delegacia não tinha o aparelho para colher as digitais. Outras duas delegacias próximas tinham o equipamento e que caberia, segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar levar o motociclista para outro tipo de identificação se eles achassem necessário. A Associação Brasileira de Criminalística diz que esse não é o procedimento correto. Qual é a atribuição da PM? A atribuição da PM, ele fez a fiscalização, percebeu algo e passou para a autoridade policial. Não é uma outra autoridade policial, é devolver para a PM se ele não cumpriu o rito, a parte da identificação. Não é a PM que vai tomar essa decisão. Quem deveria ter tomado essa decisão é o delegado. O advogado da família Vidal, que aliás é um policial civil aposentado do Distrito Federal, não se conforma que Lázaro possa ter saído pela porta da frente da delegacia, sendo um procurado da Justiça antes dos assassinatos. A certeza nossa é tão grande que nós entramos com a ação de indenização pela falta de cuidado da própria Polícia Civil, que no próprio relatório que ela apresenta, ela diz que é normal uma pessoa que tem um mandado de prisão aberto fornecer dados falsos quanto à sua qualificação. Pedimos entrevista para a Polícia Civil do Distrito Federal. Nosso pedido foi negado. Em nota, a Polícia Civil disse que a identificação por meio das digitais só é feita quando há suspeita de crime, que não era o caso do motociclista sem documento que teria infringido normas de trânsito. Nós conseguimos contato telefônico com o delegado, que estava de plantão naquele dia 6 de junho, na 18ª Delegacia de Polícia, o senhor Baltazar de Deus Pereira. Hoje aposentado, o delegado recorda como o assunto chegou nele. Só tomei conhecimento disso depois, quando o pessoal aprofundou a investigação, aí fui tirar um outro plantão na 18ª DP, aí o chefe do plantão comentou comigo: doutor, você lembra daquela ocorrência assim assada? Eu falei: lembro. O que foi? Era o fulano de tal. Eu falei: não acredito. Pergunto se o delegado lembra do rosto do tal Patrick. Era Lázaro aquela pessoa?
Eu lembro da pessoa que estava lá, ela tinha uma estatura baixa, lembro do rosto dela mais ou menos, o cabelo curto, vai falar assim, você lembra que era o Lázaro? Eu não sei te dizer, entendeu? Pode até ser que não fosse, vai saber, né? Vai que aconteceu algum erro também, né? A Polícia Militar do Distrito Federal informou por meio de nota que não é o órgão capaz de realizar a identificação de pessoas, necessitando sempre de acesso à base de dados de outros órgãos e que, em se tratando de nada constatado na Delegacia de Polícia Civil contra qualquer indivíduo, não é possível a PM custodiar ninguém tendo em vista incorrer em abuso de poder. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou contrária à indenização para a família Vidal. A Procuradoria alega que não houve culpa da administração pública pela chacina e nem negligência por parte dos policiais civis, mas pediu para que os agentes de plantão naquele dia 6 de junho sejam agora ouvidos no processo. Depois de assassinar a família Vidal em Ceilândia, Lázaro foi caçado durante 20 dias por 300 policiais do Distrito Federal e de Goiás. Enquanto fugia, ainda assaltou 4 chácaras. A busca encerrou com a morte de Lázaro por policiais militares no interior de Goiás. Lázaro esteve mesmo nas mãos da polícia dias antes de cometer esses assassinatos brutais? As evidências são fortes. A convicção da família, mais ainda. Será que a justiça vai reconhecer isso? Eu queria que fosse mentira, porque a gente sempre confia na polícia. A gente acredita, então a gente quer continuar. Porque é isso, às vezes por conta de uma coisinha ali, um detalhe mínimo que se realmente era ele que poderia ter sido feito. Olha o tamanho do acontecimento. São 4 vidas, fora as outras.